Feche os olhos e lembre da logo do Monopoly. Tem um homem de cartola, usando um monóculo, certo? Errado. Ele nunca usou monóculo, mas você jura que sim. E não está sozinho. Milhões de pessoas têm exatamente essa mesma lembrança errada. Isso tem nome: efeito Mandela. E o mais assustador não é errar uma lembrança. É milhares de estranhos, que nunca se falaram, errarem exatamente da mesma forma. Como isso é possível? O nome vem de Nelson Mandela. Nos anos 2010, uma quantidade enorme de pessoas jurava de pés juntos que ele tinha morrido na prisão, ainda nos anos 80. Só que isso nunca aconteceu. Mandela viveu, foi presidente e morreu décadas depois. Em 2013, uma pesquisadora chamada Fiona Broome documentou isso pela primeira vez. Ela contou que lembrava nitidamente de notícias, até do discurso da viúva dele na época. O problema é que nada disso existiu. E ela não estava sozinha nessa lembrança impossível. E aí vem a pergunta que ninguém consegue responder direito: por que tanta gente compartilha o mesmo erro? Não é uma pessoa confusa. É um padrão. E padrões têm explicação. A explicação mais aceita pela ciência chama-se confabulação. Seu cérebro não grava memórias como um vídeo. Ele reconstrói cada lembrança toda vez que você acessa ela. E, nessa reconstrução, ele preenche buracos com o que parece mais lógico. Ou seja, seu cérebro mente para você sem avisar. E o pior, ele mente de um jeito que parece completamente real. Você sente a mesma certeza de uma memória verdadeira e de uma memória inventada. Só que confabulação explica um erro individual. Não explica milhões de pessoas errando igual. E é aqui que entra a segunda peça desse quebra-cabeça, a memória social. Quando você ouve alguém contar uma lembrança com muita confiança, seu cérebro tende a copiar aquele detalhe, mesmo que você nunca tenha visto aquilo de verdade. Com o tempo, a história repetida vira, na sua cabeça, uma lembrança própria. Isso é estudado há décadas em psicologia e tem um nome sério: contaminação de memória. Só que a internet fez esse processo acontecer em uma escala nunca vista antes. Antes, um boato levava anos para se espalhar. Hoje, um comentário dizendo "eu lembro perfeitamente disso" pode ser lido por milhões de pessoas em minutos. E cada uma delas sai dali com um pouco mais de certeza sobre algo que nunca aconteceu. E os exemplos são muito mais comuns do que você imagina. Lembra do ursinho Berenstain Bears? Muita gente jura que era escrito Berenstein, com um i. Nunca foi. E ainda assim, é um dos casos mais citados de efeito Mandela no mundo todo. Outro clássico, a frase "Luke, eu sou seu pai", do filme de Star Wars. Praticamente ninguém lembra certo. A frase original é diferente. E mesmo assim, essa versão errada virou cultura popular, repetida em memes, paródias e conversas. Percebe o padrão? Não são erros aleatórios. São erros que fazem sentido. Seu cérebro prefere uma versão mais simples, mais dramática ou mais lógica do que a real. E troca a verdade por essa versão sem pedir sua permissão. E tem uma teoria alternativa, bem mais polêmica, que ganhou força justamente por causa desses casos. E se essas memórias não fossem erradas? E se elas viessem de uma realidade diferente da nossa? É a teoria dos universos paralelos aplicada ao efeito Mandela. A ideia é que, em algum ponto, duas realidades teriam se misturado, e memórias de um outro mundo vazaram para o nosso. Cientificamente, não há nenhuma prova disso. Mas é fácil entender por que essa ideia viralizou. Ela é mais emocionante do que admitir uma coisa simples, que nosso cérebro erra, o tempo todo, sem perceber. E prefere doer menos acreditar em universos paralelos do que numa memória falha. E existe ainda um terceiro fator, bem menos místico: a forma como reconstruímos rostos, símbolos e frases na memória. Nosso cérebro simplifica tudo. Ele guarda a ideia geral de uma imagem, não os detalhes exatos.
Por isso símbolos com muitos detalhes, como logotipos e mapas, são os campeões de efeito Mandela. Seu cérebro não guarda o desenho exato. Ele guarda o que parece razoável daquele desenho ter. E aqui está o detalhe mais perturbador de tudo isso. Se seu cérebro pode inventar uma memória tão convincente sobre um logotipo, o que mais ele pode estar inventando, agora, sem você perceber? Pesquisadores de memória afirmam algo desconfortável. Toda lembrança que você tem já foi reconstruída, editada e ajustada, mesmo aquelas que você teria certeza absoluta de que aconteceram exatamente daquele jeito. Isso não significa que você não pode confiar em nada. Significa que vale a pena desconfiar um pouco mais das certezas absolutas, principalmente quando muita gente lembra igual de algo que nunca foi comprovado. E agora eu quero saber de você, qual foi o efeito Mandela mais forte que você já viveu? Aquele em que você jurava, e ainda assim estava errado? Comenta aqui embaixo, porque essa lista pode ficar bem maior do que você imagina. Se esse vídeo abriu sua mente sobre como sua própria memória pode te enganar, clica no like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo que faz você olhar para o mundo de um jeito diferente. E se você gosta de descobrir coisas que a maioria das pessoas nunca percebeu, se inscreve no Mente Infinita e ativa o sininho. Toda semana tem um mistério novo esperando por você aqui. Mas se você achou isso estranho, espera só até ver o próximo caso. Existe um experimento real, feito com pessoas comuns, que provou ser possível implantar uma memória inteira, de um evento que nunca aconteceu, na cabeça de alguém. E funcionou.